Você já experimentou aquela sensação única de ser despertado no meio da noite sem entender por que estava profundamente adormecido e, de repente, algo o sacudiu? Se sim, você sabe o quão intrigante e emocionante pode ser esse despertar. Hoje, vamos mergulhar fundo e desvendar os segredos por trás desse chamado divino que nos tira do sono noturno. Mas antes de explorarmos esse mistério, peço que você clique no botão de curtir e se inscreva em nosso canal no YouTube. Enquanto a luz do dia se despede e o céu noturno assume o controle, estamos prestes a revelar algo extraordinário. Assumir o controle da sua noite é algo realmente precioso. Seja após um longo dia de trabalho árduo ou ao final de uma noite agitada na cidade, uma boa noite de descanso traz uma sensação de paz inigualável. No entanto, você já se perguntou por que, em algumas ocasiões, Deus interrompe esse sagrado período de descanso? Por que Ele nos acorda quando sabe que é o único momento em que podemos recarregar nossas energias? A resposta está no entendimento de que vivemos em um mundo regido por duas forças poderosas, o bem e o mal. E acredite ou não, o reino espiritual supera completamente o mundo físico. Muitas vezes, esquecemos que mesmo quando estamos dormindo profundamente em nossas camas, o mundo continua girando, e a batalha espiritual não tira folga. Já se perguntou por que a maior parte da maldade acontece no mundo durante a noite? Por que a escuridão está frequentemente associada ao mal? Isso acontece porque o inimigo, o diabo, vê a noite como um momento ideal para suas atividades maliciosas, agindo nas sombras e passando despercebido. Na verdade, se Deus nos revelasse todas as atividades espirituais ocultas que ocorrem durante a noite, a maioria de nós ficaria completamente desperta. Você pode se perguntar por que Deus escolhe acordá-lo no meio da noite. A resposta é simples. Ele quer que você ore e combata as forças malignas que estão tramando contra você. A Bíblia nos diz em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus, enquanto o mundo todo está sob o maligno. Quando Deus te acorda durante a noite, é porque Ele quer que você esteja alerta e ore contra essas forças das trevas. Em Mateus 13:25, a Bíblia nos conta a parábola do joio e do trigo, ilustrando que enquanto as pessoas dormiam, o inimigo semeou o joio entre o trigo. Da mesma forma, durante nosso sono, o diabo está ativamente trabalhando para trazer caos e destruição às nossas vidas. Deus te acorda à noite para frustrar essa agenda maligna, enviando um aviso sobre o que está acontecendo no reino espiritual. Pode parecer inesperado e perturbador, mas há um propósito divino nisso. Assim como na parábola do trigo e do joio, Deus está ciente de que seu inimigo está sempre à espreita, procurando uma brecha para entrar. Ele está determinado a protegê-lo, mesmo quando você não percebe. Deus compreende suas vulnerabilidades e percebe quando você está em perigo. Ele observa os planos do inimigo, sempre vigilante, para garantir que nenhum mal o atinja enquanto você dorme. O diabo sabe que estamos mais vulneráveis à noite, quando estamos dormindo. Ele entende que um homem adormecido não pode orar, não pode ler a Bíblia e não está consciente do que o rodeia. Portanto, durante a escuridão da noite, o inimigo aproveita a oportunidade para agir. É nesse momento que Deus começa a incentivar você a acordar e orar, pois o melhor momento para pegar um ladrão é quando ele está cometendo o roubo. De fato, você já se perguntou por que se sente tão sonolento quando é chamado para orar? Lembre-se de que até mesmo os discípulos de Jesus adormeceram profundamente no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão. Não é uma coincidência que você se sinta mais sonolento quando é chamado para orar. Se você fosse acordado no mesmo horário para verificar o telefone ou responder a uma mensagem de texto, provavelmente não se sentiria tão cansado. No entanto, quando se trata de orações, o diabo faz questão de te envolver com um desejo intenso de dormir.
Você sente seus braços ao seu redor, sussurrando promessas doces, mas vazias, de descanso. Ele tenta convencê-lo a ficar na cama, dizendo que orar não fará diferença, que você pode deixar para depois, pela manhã. No entanto, ele está completamente errado. Sempre que Deus te acorda à noite, é porque ele viu o inimigo agindo contra você e quer que você assuma o comando espiritualmente. A oração é um antídoto poderoso que pode neutralizar e desmantelar os planos do inimigo. O diabo sabe que se você assumir o controle e orar, irá vencê-lo. Portanto, ele envia ondas de sonolência para deixá-lo tão confortável que você hesita em agir. Isso não são coincidências, são estratégias do inimigo para impedi-lo de orar. Acordar para orar pode ser desafiador, mas aqueles que atendem ao chamado de Deus são recompensados com vitória espiritual. Quanto mais sono você fica, mais esforço precisa colocar em suas orações. Quando você começa a orar e sua voz se eleva, sua determinação também aumenta. O diabo percebe que seus planos foram frustrados e suas orações expõem seus planos ocultos. Muitas pessoas enfrentam problemas em suas vidas diárias, mas muitas vezes não percebem que Deus pode tê-las acordado para orar e até revelado seus problemas através de sonhos e visões. O problema é que muitas vezes não prestamos atenção às mensagens divinas. Não permita que a ignorância prejudique sua fé. Obedeça ao chamado de se levantar à noite e orar diligentemente. Sempre que você sentir que está sendo atacado por inimigos invisíveis, lembre-se de que Deus pode estar tentando alertá-lo. Um exemplo disso pode ser visto na história de Pedro, que estava preso e aguardava execução no dia seguinte. Durante a noite, um anjo invadiu a prisão e o acordou. Quando Pedro viu as portas da prisão abertas, percebeu que era sua única chance de liberdade. Sua obediência ao chamado divino resultou em sua libertação e na evitação de sua morte iminente. Muitas pessoas fazem desculpas quando são chamadas para orar à noite, alegando cansaço ou falta de vontade. No entanto, Pedro entendeu que obedecer ao Senhor é mais importante do que o conforto. Em vez de dar desculpas e ficar na cama, ele se levantou, seguiu o anjo e foi libertado. Outro exemplo é a história do jovem Samuel, que foi chamado por Deus no meio da noite enquanto dormia. Sua resposta obedientemente mudou o curso de sua vida e ele se tornou um grande homem. Essas histórias destacam a importância de obedecer ao chamado divino, mesmo quando somos acordados à noite. Pode ser tentador voltar a dormir, mas esses momentos são significativos e devemos levá-los a sério. Você pode se perguntar por que Deus escolhe a noite em vez do dia para nos inspirar. A verdade é que Deus pode nos inspirar a qualquer momento, seja de dia ou de noite. Durante o dia, muitas vezes estamos distraídos demais para ouvir a voz de Deus e reconhecer os perigos espirituais. Mas quando dormimos e o inimigo traça seus planos, Deus pode abrir nossos olhos para a verdade de maneira mais clara do que nunca. Mesmo que seja apenas por alguns minutos de oração, isso pode fazer uma diferença significativa em nossas vidas e na batalha espiritual que enfrentamos. No entanto, não devemos esquecer que, se nos recusarmos a reservar tempo para Deus, já estaremos em desvantagem. Requer tempo, foco e comprometimento, mas ao criar o hábito de se levantar na quietude da noite para se conectar com Deus, podemos vencer batalhas espirituais invisíveis. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na presença de Deus, todas as noites, podem fortalecer seu espírito. Quando você acordar, fale primeiro com Deus antes de pegar o telefone ou conversar com amigos, pois somente Ele pode garantir sua segurança mental, física e espiritual. Uma pessoa que passa 1 hora à noite orando é muito mais poderosa do que alguém que passa 1 hora orando durante o dia. Não é à toa que Jesus passava noites em oração, pois compreendia o poder por trás das orações.
Embora nem sempre possamos ver claramente as ameaças espirituais que nos cercam, saiba que elas não se comparam aos planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós quando o honramos e descansamos nele. Ele cuidará de nós durante a noite e manterá nossas almas seguras e protegidas. Portanto, quando Deus te acordar à noite, saiba que Ele tem algo importante para compartilhar com você. Esteja disposto a ouvir e responder ao chamado divino. E assim concluímos nosso compartilhamento. Agradecemos por assistir e se você aprecia nossos vídeos, não hesite em se inscrever em nosso canal.